Na década de 40 do século passado, surge a figura mais importante a respeito dos domos geodésicos, que se chama Buckminster Fuller, ou também conhecido popularmente por muitas pessoas como Bucky. Our resources, we now use them the way we've designed them. Operating at full capacity can only take care of 44% of humanity. Buckminster Fuller é uma dessas figuras geniais que surgem de tempos em tempos na história da humanidade. Muitas pessoas afirmam que ele foi uma das mentes mais brilhantes do século passado e, inclusive, mais inteligente do que Einstein. Existe até a ideia de que ele foi um Da Vinci do século XX. Foi um dos grandes pensadores, um dos grandes cientistas, um dos grandes designers da história da humanidade. Deixou um legado gigantesco em diversas áreas de conhecimento. Tem uma história incrível, que eu não vou contar ela toda aqui, vou resumir bastante, vou focar só na história do domo geodésico, que é apenas uma pequena fração da história dele. Mas, por incrível que pareça, exatamente os domos geodésicos foram o elemento responsável por impulsionar todo o sucesso e toda a popularidade dele. Basicamente, o Fuller foi um cara que atravessou vários empregos, passou por vários trabalhos diferentes. Ele trabalhou na Marinha, trabalhou na indústria da construção civil, trabalhou com metais, produção de chapas. Foi um cara que fez várias coisas durante a vida dele inteira. Teve vários tipos de profissões, inclusive chegou em determinado momento que atingiu a possibilidade de estudar em Harvard e foi expulso 2 vezes de lá. E no meio dessa história toda, ele desenvolveu vários tipos de equipamentos, inclusive patenteou vários tipos de equipamentos que ia desde carros, casas, aviões e uma série de artefatos, como ele mesmo chamava, que tinham a finalidade de solucionar diversos tipos de situações do cotidiano da vida humana. Ele era uma figura completamente excêntrica com suas ideias e seus projetos, mas na década de 40, finalmente ele acertou na mosca através de uma tecnologia que simplesmente se tornou uma das mais populares das que ele desenvolveu. Na verdade, a mais popular, e impulsionou a carreira dele a ponto de ele se tornar um popstar nos Estados Unidos da América. Na década de 40, Fuller era um professor que foi convidado para um colégio chamado Black Mountain College, nos Estados Unidos, que era tipo um colégio de verão, com um currículo completamente fora do convencional, que atraía poetas, filósofos, artistas e uma série de pessoas mais da linha outsider, digamos assim, mais fora da caixa, para poder realizar alguns cursos mais diferentões, digamos assim. Fuller foi convidado inicialmente como professor substituto e no ano seguinte como um professor definitivo para poder ensinar um pouco do que ele sabia para esses alunos que também eram alunos, digamos assim, diferenciados. Nessa época, 1946 a 1948, ele estava estudando uma possibilidade de criar habitações que fossem muito leves, que fossem muito baratas e que fossem muito eficientes. E ele começou a trabalhar justamente, mais uma vez, assim como o Walter Boisfeld, através de figuras geométricas e principalmente através de maquetes. Ele começou a prototipar vários tipos de estudos através de maquetes. Tem várias fotos que mostram ele nessa época com vários tipos de maquetes, estudando várias possibilidades de poder se construir habitações que solucionariam boa parte dos problemas de habitação do mundo. E ele fez uma proposta para os alunos da turma dele de construir um primeiro protótipo. Então ele reuniu esses alunos e falou: olha, eu estou com essa ideia, eu estou querendo construir uma estrutura que tem essa finalidade, acredito que vai dar certo. E eles pegaram um material, possivelmente, que eles tinham lá em abundância, que eram tipo cortinas de veneziana, sabe aquelas cortininhas assim que abrem e fecham? Que são uns materiais que têm uma certa capacidade de flexibilidade e resistência. Inclusive, ele já tinha feito umas maquetes com esse material. Só que ele resolveu fazer um domo muito grande.
de, se eu não me engano, aproximadamente uns 10 metros de diâmetro. E, por incrível que pareça, a primeira experiência foi altamente frustrante. Tem umas imagens que mostram todos eles assim, com vários pedaços dessas venezianas, tentando construir o primeiro domo, que nessa época aí também não tinha o nome de domo geodésico ainda, e todos olhando um para a cara do outro, e o Fuller também olhando assim, meio tristes, porque não conseguiram montar, porque a estrutura era muito grande e o material não tinha resistência adequada. E o método que ele estava tentando construir também não era adequado. Então, ele desistiu da ideia, volta para a turma de novo e, poucos dias depois, aparece uma figura que foi fundamental no desenvolvimento da ideia do domo geodésico, que é um cara chamado Kenneth Snelson. O Nelson é um cara que ficou muito conhecido depois como um artista que desenvolveu um conceito que se chama-se Tensegrity. Depois, quem quiser, procure na internet sobre Kenneth Nelson e o Tensegrity. Basicamente, nessa turma, com o Fuller, o Nelson criou o primeiro protótipo de uma escultura que é formada por linhas e barras, sendo que essas barras não se conectam umas com as outras, elas ficam flutuando no ar, como vocês vão ver nas imagens aí, e ela é basicamente um elemento que consegue trabalhar na compressão e na tração dos elementos de forma tão equilibrada que parece que os elementos ficam flutuando no ar. Inclusive, o Nelson ele deu o nome de tensão flutuante para essa escultura que ele criou. Quando ele criou o primeiro protótipo, ele chegou para o Fuller, nessa época, justamente na época que ele estava prototipando o seu domo geodésico, e mostrou para o Fuller, logo depois deles terem se frustrado na primeira tentativa de construção do domo. Quando o Fuller olhou para aquela escultura, ele enxergou ali exatamente o que era necessário para poder criar o domo geodésico dele e fazer uma estrutura que tivesse a capacidade de realmente se estruturar, ter resistência, ter leveza, que era exatamente a ideia dele. Então ele perde a escultura do Snelson e leva para casa e refaz o projeto do domo dele baseado na ideia exatamente daquela escultura, que é trabalhar com compressão e com tração, com a tensão equilibrada, fazendo com que essas duas forças se equilibrem de tal maneira de que o domo tenha a capacidade de se estruturar sem colapsar, que foi o que aconteceu com o primeiro domo. Na verdade, eles não conseguiram nem montar o primeiro, porque ela não tinha essas forças em equilíbrio. O Fuller, ele volta novamente para a turma e fala, ó, desenvolvi uma outra ideia com que a gente vai fazer o nosso domo. Ele pega barras de metal e conectores metálicos, distribui em forma de nós, bem parecido com um sistema que a gente tem aqui. Então tem os conectores metálicos dessa maquete e ele tinha as barras de metal. Vocês vão ver aí nas imagens. Finalmente, eles montam essa estrutura e depois de montado se penduram sobre ela para provar de que a ideia dele realmente era uma ideia que funcionava. Daí nasce o início do que seria o futuro dos domos geodésicos, porque dali o Fuller enxerga um grande potencial de desenvolvimento de diversos tipos de estruturas a partir daquilo, cria uma empresa e começa a vender para os militares, inicialmente, para a Marinha, para a Aeronáutica e para o Exército dos Estados Unidos. Depois ele começa a vender para as grandes corporações e, óbvio, nessa época ele patenteou todo esse conhecimento e toda essa tecnologia a ponto de começar a ganhar uma notoriedade tão grande e, inclusive, a ganhar prêmios. Ele foi para Milão, na Itália, participou de uma exposição nessa época e ganhou com uns modelos que ele fez de geodésica, todos feitos em papelão, e começou a ganhar o mundo com essa ideia de desenvolvimento desses domos para uma infinidade de possibilidades. Diferentemente das AIS, que ficou ali somente como um complemento para o projetor planetário, o Fuller enxergou uma estrutura
de potenciais incríveis, que tinham a capacidade de se fazer inúmeras e inúmeras soluções arquitetônicas para os mais diversos usos, com qualidades ímpares, que era uma estrutura, exatamente, pouco volumosa, pouco volume de material, fazia muito volume de espaço, uma estrutura muito leve, uma estrutura muito fácil de ser fabricada e uma estrutura altamente resistente, principalmente a intempéries, ventos fortes, tsunamis, furacões. É uma estrutura que tem uma alta capacidade de resistir a intempéries. Óbvio, ele pouco a pouco foi se tornando um cara muito conhecido através desses domos geodésicos e toda essa excentricidade que ele já tinha presente na forma de falar, na forma de criar projetos, amplificou cada vez mais essa ideia do domo até o ponto de chegar a se tornar uma das figuras capa da Time nos Estados Unidos. A tal ponto ele chegou, de tão popular ficou e tão impressionante os domos geodésicos elevaram a figura dele, que ele se tornou uma figura altamente conhecida, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E isso foi só uma pequena fração do que ele deixou de legado, apesar de que os domos realmente foram o que impulsionou a figura dele. E ele posteriormente foi viver um domo geodésico, viveu até o final da vida dele um domo geodésico, ele e a esposa dele, e foi exatamente a figura responsável por sistematizar, organizar, criar todo um sistema matemático e popularizar pelo mundo inteiro. Então, ele é a figura que a gente considera como o verdadeiro pai dos domos geodésicos. Inclusive, foi a pessoa que deu o nome de domos geodésicos para essas estruturas a partir, de novo, de Platão, que é a mesma figura que a gente estava falando lá atrás. Até porque o próprio Buckminster Fuller também utilizou exatamente a mesma figura geodésica, a mesma figura geométrica, que é o icosaedro, para poder criar grande parte dos projetos dele. E o Platão tinha um termo que se chama geodesia, que é sem o C no final, geodesia, que significa subdivisões da Terra. Então, por exemplo, todo o sistema de cartografia, todo o sistema de GPS, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, se a gente pegar o nosso celular aqui, lá no Google Maps e colocar o ponto de localização, aquilo é um sistema de subdivisão da Terra, que foi inicialmente pensado por Platão. Então, a geodésica tem esse formato muito parecido com o formato da Terra. E tem essas linhas que parecem muito com pontos geográficos ao redor da Terra. Então ele tirou a ideia de geodésia para geodésica, que seriam exatamente estruturas que têm estéticas parecidas. Então daí que veio o termo de domo geodésico, que o Buckminster Fuller criou.